Pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o professor Ciro, vou trabalhar com vocês esse semestre a disciplina de Educação e Antropologia, né? No curso de Pedagogia, tá? Essa disciplina geralmente ela é ofertada para os períodos iniciais, mas como ela é uma disciplina de reoferta, né? Vários alunos que já estão mais avançados no curso também estão tendo a oportunidade, né? De refazer, né, essa disciplina, tá? Então, Sandra, o que é que ocorre? Eu vou te explicar uma coisa, tá? Os alunos aqui da disciplina. As disciplinas, né, elas têm 4 blocos, né? Por exemplo, na minha disciplina, o bloco um é no mês de agosto, né? Bloco 2 no mês de setembro. Bloco 3 em outubro, bloco 4 em novembro, tá? Então, por exemplo, para registrar a presença do aluno, o aluno ele tem que entrar no Moodle e fazer as atividades, né, que estão previstas na disciplina, tá? Depois que você entrar lá no Moodle, você clica lá em calendário, aí vai aparecer, né, todas as atividades que você precisa fazer, tá certo? Para os alunos que vão assistir aqui a web, né, que vai estar disponibilizado lá no Moodle, eu coloquei o link aí para criando o grupo, né, do WhatsApp, que é para mensagens rápidas da turma, tá certo? É, Nós vamos trabalhar esse semestre a disciplina Educação e Antropologia, tá? Aqui no curso de licenciatura em Pedagogia, tá certo? É... Gostaria de lembrar aos alunos que já está disponível no Moodle, tá? O questionário do bloco um, ele vai se encerrar no dia 7 de setembro, tá? Então é importante que vocês acessem a atividade no Moodle, né? Até o dia 7 de setembro para vocês completarem, então, né? Essa atividade, tá certo? Gente, é o seguinte, na disciplina de educação e antropologia, né, nós praticamente, né, vamos lidar com o debate da antropologia cultural, né? Ela é uma disciplina, a antropologia, ela é entendida, né, como a ciência da humanidade e da cultura. E a antropologia social, ela pretende compreender a diversidade cultural humana, né? Porque nós, espécie humana, nós somos uma diversidade cultural muito grande, né? Então, a antropologia, basicamente, ela estuda isso, né? Então, assim, a gente, na antropologia, estuda muito essa questão do outro, né? A gente até coloca como letra maiúscula, né? O outro, né? A partir de uma reflexão sistemática sobre as diferenças do encontro com o outro, né? Com o desconhecido, por exemplo, que a antropologia paulatinamente vai se constituindo como uma ciência, né? Então, assim, o outro, né? É um tema muito discutido na antropologia, né? A antropologia ela debate muito essa necessidade, né, metodológica de aprender o ponto de vista do outro, né? Isso só é possível na medida em que o antropólogo ele emerge em uma sociedade ou no grupo social que se pretende compreender, para ele conhecer, né, o comportamento, as reações, o cotidiano, né, a cultura, né, vivenciar aquela cultura ali, né? O antropólogo ele costuma fazer essa experiência de trabalho de campo, né? O próprio pesquisador é que vai a loco coletar, interpretar, né, os seus dados etnográficos, né? Então, isso constitui aí uma marca distintiva, né,
da antropologia, tá? O antropólogo ele atua muito com a participação, a antropologia, né? Ela valoriza muito essa participação, essa observação participante, né? Com a sociedade ou com o grupo social que se quer estudar. A pedagogia, às vezes, também utiliza bastante dessa estratégia em suas pesquisas, né? Os alunos da pedagogia estão sempre realizando pesquisas aí em sala de aula, sempre realizando pesquisas aí com estudantes, né? Então, com grupos específicos, né? Atualmente está tendo um debate muito grande sobre acessibilidade dentro da educação, né? Por conta aí dos estudantes, né? Das pessoas com deficiência, né? Então, a antropologia, né? Ela tenta este encontro aí com o diferente, né? Então, assim, a antropologia é uma das áreas da ciência que mais defende, por exemplo, o que nós chamamos de alteridade, né? A alteridade, ela é uma espécie de reconhecimento, né? De que existem outras pessoas e culturas singulares, né? Por exemplo, a questão indígena, por exemplo, né, são culturas, né, milenares, são culturas que de povos, né, originários que fazem toda uma defesa, por exemplo, das matas, né, porque a alimentação indígena ela ah, pautada na água, né? Na água que tem que ser preservada, que tem na mata, né? Os animais, o indígena ele vive da caça, então ele tem toda uma luta ali de preservação ambiental, de preservação, né? Das espécies, da flora, da fauna, né? Então são conhecimentos ancestrais, né? E que durante em vários momentos assim, né, da história da humanidade, esse conhecimento ele foi ignorado, principalmente pela forma com que se tratava, né, os povos indígenas, entendendo que os povos indígenas eram pessoas menores, né, eram pessoas vamos dizer assim, né, com conhecimento limitado, sabe? Quando, né, quando a vida, né, mostrou que de fato nessas pessoas elas tinham um conhecimento seríssimo, né, um conhecimento importantíssimo, raro e que precisava, né, ser valorizado e reconhecido, né? Então, reconhecer a alteridade, né, é reconhecer que existem pessoas e culturas, né, subjetivas, que agem da sua própria maneira, né, que pensa da sua própria maneira, entende o mundo, né, da sua própria maneira, né? Então, quando a gente reconhece essa alteridade, né, esse é o primeiro passo para a formação de uma sociedade mais justa, né, mais equilibrada, mais democrática, inclusive mais tolerante, né? Onde todas as pessoas elas possam expressar-se, né, desde que respeitem a alteridade alheia, né? Desde que respeite a característica alheia, a cultura alheia, sabe? Então, a alteridade, por exemplo, é um bom tema, assim, né? Para uma prova de antropologia. Assim, se eu fosse elaborar uma prova, eu certamente ia pedir, né? O aluno uma questão, né? Sobre a alteridade, né? Outro tema também, gente, que a antropologia na educação explora bastante é a questão do etnocentrismo, né? Existem culturas, né, que são etnocêntricas, né? Que não valorizam outros povos, outras culturas, né? O etnocentrismo é a prática de julgar outras culturas e outros povos, né? A partir dos valores e costumes e crenças da própria cultura, considerando-se como pessoas superiores, né?
e como um modelo universal, né, que pode levar, por exemplo, à desvalorização da diversidade, né? Pode levar, por exemplo, à discriminação, à xenofobia, né? Então, assim, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, né, eles condenavam, por exemplo, a religião dos povos indígenas, né? Também quando os europeus capturavam, né, a população negra na África e traziam aqui de uma forma forçada, sendo escravizados, morriam, né, um número gigante de pessoas naquelas embarcações. Eles olhavam, os europeus olhavam para a cultura dessas pessoas, desvalorizando essa cultura, né? Desvalorizando a religião, né? As religiões de matriz africana, sabe? Desvalorizando a religiosidade indígena, né? Então, se é que eu posso afirmar dessa forma, né? Mas a crença indígena, né? Então, assim, os europeus, né? Eles utilizavam, inclusive, desse argumento, né? Etnocêntrico para exploração, né, de outros povos, né, numa perspectiva de civilização, sabe? Eu, por exemplo, recebi aqui em Teoflotone um aluno francês em que ele me confessou que na escola, na França, eles ensinam o processo de colonização aqui da América Latina como um ato, né, de civilização, dizendo que eles trouxeram grandes contribuições, né, grandes plantações, né, grandes culturas agrícolas, enfim, sabe? Da mesma forma, né, os autores também colocam como exemplo, né, o nazismo, né? Os nazistas, né? Eles eram muito etnocêntricos no sentido de que eles achavam, né? Que a raça ariana era superior, né? Às outras raças. Então houve aí a perseguição, né? Aos judeus, enfim. Então são debates muito sérios que causaram, né? Decorrer da história muita, muito prejuízo, né, aos povos, praticamente assim acabou com alguns segmentos, né, da população, enfim. Então, pessoal, a antropologia ela é uma área assim de bastante esferas, né, de conhecimento. São várias áreas que a antropologia estuda, né? A antropologia física, que elas atualmente se dedica ao estudo das relações, né, entre o patrimônio genético e o meio geográfico, ecológico e social, né, tomando técnicas e métodos comuns ao ramo da biologia, né, os especialistas desse campo de estudo buscam analisar as particularidades morfológicas e fisiológicas ligadas ao meio ambiente, como a evolução dessas particularidades, né, interessando-se pela genética da população, procurando se discernir no que diz respeito ao inato, né, e ao equilíbrio para compreender as diferenciações de população e não mais de raças, né? Você tem também uma área da antropologia chamada arqueologia, né? Praticamente assim ele estuda as sociedades, né, desaparecidas, né? Eu, por exemplo, vi umas fotos, por exemplo, de umas cavernas lá no Piauí, aonde tem nas pedras, né, alguns desenhos ali e demonstrando um pouco da origem, né, de povos, né, ancestrais ali. E a arqueologia ela estuda exatamente isso, né, os vestígios que essas sociedades desaparecidas, né, elas deixavam, né? Então, assim, os arqueólogos, por exemplo, exploram muitas, né, muitos objetos, né, que são deixados aí pela população, sabe? Esculpidos em pedra e outras coisas mais, né? Restos, né, de cerâmica, de objetos domésticos, né?
vamos dizer assim. Então, são descobertos de praticamente sociedades que foram desaparecidas, né? Então, a arqueologia, ela é um braço também, né? Aí da, da, da antropologia, né? Você tem também a antropologia linguística, né? Que é o estudo das línguas, como expressão de valores, né? Preocupação, produção cultural e, ao mesmo tempo, como produto da cultura, né? A linguagem, né? Também tem a antropologia social, né? Que se pratica no Brasil, assim, de acordo com os processos sociais concretos de cada especialista em antropologia, incorpora como foco de investigação. É possível falar, por exemplo, em áreas, né, que a antropologia estuda, como a etnologia indígena, né, a antropologia rural, a antropologia urbana, né, a antropologia das populações afro-brasileiras, né, a antropologia da educação. São vários ramos, né, campos, né, da antropologia, que inclui ainda temas mais específicos, assim como a antropologia do campesinato, né, da religião, antropologia política, né, a antropologia da saúde, né, do gênero, da dor, entre outras linhas, né, de pesquisa também, tá? Então, assim, já entrando aí especificamente na questão do debate, né, da antropologia, ela tem grandes contribuições na educação. Vocês podem ver que os temas que nós falamos anteriormente, né, têm uma relação muito boa com a educação, a relação de aproximação, tá? Os principais focos, por exemplo, né, da antropologia na educação o multiculturalismo, a educação atuando ali, né, valorizando o multiculturalismo, que onde a educação ela faz análise, né, de convivência entre diferentes culturas e sua repercussão na educação, porque a diversidade, né, está ali, né, nas matrizes, né, educacionais, né? Nós também, enquanto educadores, precisamos trabalhar na diversidade, né? Então, também e respeitar as culturas, né? Respeitar as formas diferentes de ser das pessoas, né? Senão a gente não consegue fazer uma educação inclusiva, por exemplo, né? Que está agora no debate do momento, né? É um debate que necessita, né, de muita atenção, tá? Outro foco também é trabalhar a questão das desigualdades sociais, né? Essa compreensão de como as relações de poder e os conflitos sociais afetam o ambiente educacional e a construção das identidades dos estudantes, né? Também a antropologia ela ainda consegue, né, alçar braços, né, nos processos educativos diversos, como o reconhecimento que a educação ocorre em diferentes espaços e tempos, né, não se limitando a uma escola tradicional, valorizando, né, a educação outras formas, né, de educar as pessoas, né, outros espaços educacionais, enfim, né. Então, assim, para a gente fazer assim, Sandra, uma síntese, né, da antropologia e da contribuição da antropologia na educação, eu acho que ela busca, né, uma relação mais profunda entre o indivíduo e o sistema educacional, né, ela nos chama a atenção para uma prática pedagógica mais inclusiva, mais democrática, né? Adaptada às complexidades da sociedade contemporânea, adaptada eu diria, a realidade dos nossos alunos, né? Eu acho que é essa contribuição que a antropologia, né, ela vai dar no campo educacional, tá? Hoje a nossa conversa, ela foi assim muito inicial, foi uma conversa assim muito introdutória, eu diria, né? Mas aos poucos, durante a disciplina, no decorrer da disciplina,
nós vamos, né, assim, usar das estratégias aqui para aproximar cada vez mais, né, a antropologia, então, da educação. Tá aí, assim, aproximando, fazendo com que o estudante realmente, né, tenha esse entendimento da contribuição da antropologia, né, para a educação, tá certo? Então, assim, eu acho que essa que é o nosso, esse que é o nosso objetivo aqui, né? É fazer esta aproximação, então, da antropologia com a educação, tá mostrando principalmente para vocês estudantes assim quais contribuições que a antropologia pode dar aí, né, no campo educacional, tá certo, gente? Então, assim, essa é uma conversa inicial, eu agradeço demais, né, a presença de vocês aqui na disciplina. Vou disponibilizar essa conversa, né, enquanto web aqui, né, na plataforma do Moodle. Peço a vocês que acessem a atividade, né, no Moodle, que vai até o dia 7 de setembro, e vou colocar um fórum, né, do grupo do Zap na plataforma Moodle, né? Para que vocês possam acessar, tá certo? Então, assim, eu agradeço demais, tá, Sandra, sua educação, né? Sua paciência, tá bom? E vamos nos encontrar, então, em outros momentos aqui da disciplina, tá certo? Eu me despeço, uma ótima noite, viu, para você. Muito obrigado, viu, pela sua participação.